Hoje vamos dar início a outra etapa, né? A aula passada foi os fusos. A questão da lista de exercícios. Me perdoem, acabei esquecendo de postar ela para vocês, então eu vou postar e fica ao longo da semana, qualquer horário pode tirar dúvida comigo, ou para o início da próxima aula a gente faz o exercício se tiver dúvida, mas também posso tirar durante qualquer outro dia que a gente combinar aí por mensagem. Como eu disse, então, hoje início a geomorfologia e geologia, né? Que é o estudo da formação da Terra e estudo da rocha, do relevo, certo? A formação do relevo. Uma coisa consequência da outra, então uma sequência bem lógica. Admito essa aula é um pouquinho massiva, porque eles não gostam muito desse estudo, mas não vai ser muito intenso, a gente não vai se apegar muito a nomes, não vamos dividir os períodos em eras, como alguns colegas costumam fazer. A gente vai focar mais na parte para conseguir resolver questões de Enem mesmo. Deixa eu abrir aqui nosso PowerPoint. Beleza? Vocês estão com o PowerPoint aí, então? Sim. Beleza. Opa, aqui, uns minutos. Eu já até esqueci o atalho para full screen no PowerPoint da tela cheia. Beleza, então, galera. Vamos falar um pouco da formação geológica. A primeira coisa quando a gente fala de geologia, todo mundo comigo? Aqui? Só confirmando. Todo mundo contigo. Boa. Beleza. Primeira coisa quando a gente fala em geologia, a gente vai ter que ter noção do tempo geológico, né? Porque vai falar como tudo começou, vai. É aquela pergunta que todo mundo responde, né? Bom, mas quando que foi esse começo? Foi longe? Quanto tempo faz? Então a gente falar, não adianta a gente falar, foi 100 anos, 200 anos. O tempo geológico ele tem outra escala. Vamos lembrar ali da nossa primeira aula, né, de cartografia. Então, a gente falou em escala, né, tem escalas grandes, escalas pequenas. Então, o tempo geológico ele é uma escala muito menor, né? Ele representa aliás, é uma escala muito menor. Ele representa uma dimensão muito maior. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está tratando da formação da Terra, formação geológica, a gente tem que ter noção que o tempo que nós baseamos para história ou geografia política, que seja, uma geopolítica, né? Ele é outro. Então chamamos de tempo geológico, mais uma vez. Como que eu vou dar noção assim para vocês que vem a ser o tempo geológico? Quem aqui já ouviu falar do... Vou interromper aqui, vou voltar para a tela para ver os comentários. Quem aqui já ouviu falar do documentário chamado Cosmos? Provavelmente uma galera já? Eu já. Ó, conheço, já sim. Uma galera, então, presumo. Quem já assistiu, é muito da hora, muito bom para questão de vestibular, para entretenimento. E quem não viu, tem um tempo, tem vontade, assiste que vale muito a pena. São alguns episódios, tem até agora a segunda temporada. Tem Ok. o antigo, o novo e tem a segunda temporada, que eu ainda não vi a segunda. Galera, eu vou então passar um vidinho aqui do comecinho de 50 segundos. Ele está em inglês, depois um outro que não é do Cosmos, o primeiro que eu vou passar só um corte. Ele vai explicar mais ou menos o que vem a ser o tempo geológico. Aliás, ele não vai explicar o que vem a ser o tempo geológico, mas sim vai utilizar desse recurso e vocês vão entender. Vamos lá.
Vou dar play aqui, tá em inglês esse primeiro vídeo, mas não tem problema, vocês têm aula com o Lost, né? Pode ser. O rei. Opa. Calma aí. Então eu vou colocar a full screen aqui, não estou travando. Cosmic calendar begins on January. Tá dando para ouvir certinho? Lagando um pouco. Oi? Tá travando? Para mim também. Bom, já tá carregado, vamos ver. The cosmic calendar begins on January 1st with the birth of our universe. It contains everything that's happened since then up to now, which on this calendar is midnight. Deu para ouvir ou travou? Vamos ver. Continua travando. Travando. Bom, eu vou falar em síntese que é o que ele quer dizer. Ele disse, se nós colocarmos em um calendário, depois o link está aqui, eu posso jogar no grupo também. Nós colocarmos em um calendário de um ano, o Big Bang, ele estaria no 1º de janeiro, no 1º segundo, e a humanidade, a partir da escrita, que é quando começa a ser contabilizada a história, né? Ela está apenas nos últimos 30 segundos do dia 31 de dezembro, nos últimos 30 segundos do ano. Ou seja, vocês podem tomar noção de quão pequeno, quão insignificante é o tempo da nossa história em relação à história geológica, né? Tem esse outro, o segundo vídeo, eu vou tentar passar aqui, vamos ver se ele não trava. Travar também. Vamos ver. O universo tem uma história muito extensa. Afinal, 13 bilhões de anos é tempo suficiente para fazer muita história. Mas se toda a história do cosmos, desde o Big Bang até hoje, fosse condensada em apenas 12 meses. Essa foi uma proposição feita por Carl Sagan, numa tentativa didática de explicar a história do universo. Nessa escala de tempo, contaremos desde o início no Big Bang, passando pelo nascimento do sistema solar, da Terra, da vida na Terra e do surgimento do ser humano. Cada segundo neste calendário equivale a aproximadamente 450 anos. O Big Bang marca o início de tudo, acontecendo à meia-noite do dia 1º de janeiro. No dia 7 de janeiro é registrado o nascimento das primeiras estrelas, e por volta do mês de maio, a nossa galáxia, a Via Láctea, nasce. No dia 9 de setembro, o nosso sistema solar nasce e 5... Beleza, vou pular aqui que vocês já pegaram a noção de quão diferente, né, quando tratamos em tempo geológico. É a data do surgimento dos primeiros primatas. E no dia seguinte, no dia 30, o cérebro dos primatas evolui. A partir das 1h30 da tarde do dia 31 de dezembro, começa a pré-história humana, com a dominação do fogo, o uso das ferramentas de pedra, a revolução agrícola e as pinturas rupestres. Em toda essa escala, a história humana, que começa a partir da invenção da escrita, é inteiramente contabilizada nos últimos 11 segundos do dia 31 de dezembro. Eu falei 30, né? Perdão, os 11.
Os 11. Os 11. Considerando que estamos no último segundo do ano, a invenção da escrita, citada anteriormente, a astronomia, a criação da roda e do alfabeto aconteceram a 10 segundos. O Código de Hammurabi foi escrito a 8 segundos. O nascimento de Jesus, o Império Romano, os Jogos Olímpicos gregos e a geometria euclidiana aconteceram a apenas 4 segundos. A 3 segundos acontecem a queda do Império Romano, o Império Bizantino, as Cruzadas. A 2, a civilização maia ocorre. O Renascimento, a Revolução do Telescópio, as leis de Isaac Newton, a Revolução Francesa, a proclamação da independência do Brasil, a teoria da relatividade, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, o Sputnik, a primeira Copa conquistada pela seleção brasileira, Yuri Gagarin no espaço, os primeiros shows dos Beatles nos Estados Unidos, a chegada do homem à Lua, as sondas Voyager, o Atari, o 11 de setembro e a Guerra na Síria ocorreram apenas no último segundo do ano. Deu para ter uma noção, então, eu acho que é bem ilustrado, né? Olha, isso é legal. O estranho aqui é legal. Isso, continuem, por favor, faz que nem ele, ó. Vão comentando, ou por áudio, ou por chat. O estranho é que nesse pouco tempo a humanidade evoluiu de um jeito extraordinário. Exatamente. Esse é o ponto. A humanidade, sim. Então, quando a gente fala em evolução humanitária, a gente não está falando da geologia em si. Lógico que o homem altera, hoje em dia, muito mais, de uma forma muito mais acelerada, o nosso relevo, mas mesmo assim, a dimensão não é tão grande, né? Então, quando a gente fala que na questão humana, é em relação à nossa geografia espacial, mas um segundo para a história humana, não para a história geológica, faz total diferença. Agora, já para a história geológica, um segundo da nossa vida não muda nada, né? Comparar com... Sim, sim. Vocês viram que quando ele fala assim, há 3 segundos, por exemplo, no último segundo, quer dizer, nos últimos 450 anos, ou tipo, há 2 segundos, voltando a 900 anos, certo? No intervalo de 450 anos a 900 anos atrás. Então é muito rápido isso. O cosmos é uma viagem, isso aí, para quem gosta de viajar, é ótimo. Sugestão aqui, ó. Vou voltar então para... Como sugestão, para quem não viu ainda, né? Lembrando só mais uma vez, eu estou sem a tela do chat, que eu não consigo compartilhar a tela para essa plataforma, então me falem no microfone, beleza? Não precisam ter vergonha, não vou saber nem quem você é que não aparece aqui quando eu estou nessa tela. A acreção planetária, beleza. Então vou ser bem sucinto, eu não vou entrar em detalhes, como eu falei no início da aula. Como que formou o planeta Terra? Tá, teve o Big Bang, e aí? E a Terra? Como se formou? Como formam os planetas? Gente, é um processo chamado... Eu vou falar de uma maneira bem tula, né? Mas o processo de acreção planetária, chamado acreção planetária, é basicamente o deslocamento de massa, os meteoritos, né? Os de maior massa, que colidem com menor massa, vão agregando eles, aumentando a massa do mesmo, até ele ter uma massa suficiente para ter uma gravidade própria, para possuir campo, certo? E demais, dentre outras propriedades. O que vai inferir nas características do planeta? Bom, a massa dele. A massa dele, eu acho que é o que a gente pode destacar, certo? Tanto é que o Sol tem uma massa totalmente distinta da Terra, né? Vamos lá. Eu não vou também entrar em detalhes de outros planetas, senão a gente vai ficar falando a aula inteira
a questão planetária e não vamos sair disso. O objetivo daqui é focar aqui no vestibular, então é o nosso norte, vamos dizer. Tudo A bem? massa do Sol é quantas vezes maior, assim, mais ou menos, que a da Terra? Não sei dizer quantas vezes, deixa eu ver aqui. Massa do Sol. Só para ter uma noção. Não, claro, é legal, é bom pergunta. Ó, tá na escala contrária, né, da Terra para o céu, do Sol. A da Terra é 0,000003003 a massa do Sol. Ou seja, 3 vezes 10 a sexta, 3,003 vezes 10 a sexta, a menos 6, perdão, a massa do Sol. Beleza? Beleza. Uma escala de 10 a menos 6, né? Nossa notação. Então é bastante. Né? 10 a menos 6 é 1 milhão. Então, 3 milhões de vezes menor. Ah, tá. Parei na cruz. Bom, e aqui eu acho que todo mundo já, pelo menos, ouviu falar alguma vez das camadas da Terra, certo? Quando a gente separa de uma maneira mais grossa, vamos dizer, uma maneira mais direta, nós dizemos que a Terra é composta por uma crosta, manto e núcleo, ok? Certo, mas vamos falar mais detalhado. Então, quando a gente detalha mais, separa mais as camadas da Terra, a gente separa na crosta. Entre a crosta e o manto, nós temos uma descontinuidade, ou seja, uma zona de transição entre a crosta e o manto interno, descontinuidade de Morovitch. E depois a gente separa o manto entre manto externo, manto interno, outra descontinuidade de Gutenberg, e depois novamente a gente separa o núcleo em dois, o externo e o interno. Eu quero que vocês se atenham. Quando a gente está falando no vestibular, geralmente, a nossa questão, ela relaciona a formação, a nossa história, a geomorfologia, né, a formação da nossa planeta, com questões contemporâneas. Então, vocês vão ver que tudo que eu falar nessa aula, no final, vai estar relacionado com algo contemporâneo. E aqui esse momento é importante, ó. Observem que a crosta... primeiramente, a nossa crosta, ela pode ser dividida em crosta oceânica e continental, certo? Qual que é a diferença? Bom, geralmente, o tipo de rocha encontrada na crosta oceânica, ela é basáltica. Na continental, ela é magmática, certo? Estão comigo? Certo. Eu sempre confundo basáltico, magmático, então calma, a gente vai falar de rocha um pouquinho mais para frente, então não se preocupe. É só vocês terem em mente que a primeira camada mais externa é a crosta. Sim, depois da crosta é a litosfera, tô certo? Não, vejamos, eu vou explicar o que é a litosfera, e aí isso é um conceito importante para a gente conseguir entender o que vem pelo resto da aula. O que eu falei que era depois da crosta, a camada? Vamos considerar a descontinuidade de Morovitch. Vamos lá, depois da crosta. Qual foi? O manto. Isso, o manto. Então, depois da crosta, seria o manto. O manto superior, né? A nossa litosfera, ela era nada mais, nada menos que a crosta mais uma parte do manto superior, uma parte do manto. Então, entendam, quando a gente fala uma placa, a gente está falando da litosfera. Então, o importante de saber o conceito da litosfera é para saber o conceito do deslocamento de placas, tá certo? E depois o núcleo mais a outra parte restante do manto, nós nomeamos de astenosfera.
Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor. Oi? Repete Alô? essa parte da litosfera para mim. Tá. Bom, o que vem a ser a litosfera? Vamos começar com essa pergunta. O que seria a litosfera? A litosfera é nada mais, nada menos que a crosta, a nossa camada mais externa, crosta, seja continental ou oceânica, mais uma parte do nosso manto. Então, não é crosta mais manto, e sim crosta mais uma parte da superfície do manto. Tá certo? Essa é a litosfera. E quando a gente fala em placa tectônica, né, a placa é a litosfera, um pedaço da litosfera, né? Uma parte de litosfera. E a astenosfera é o manto que está abaixo da litosfera, mais o núcleo. Então, de uma maneira grossa, a gente tem a litosfera e a astenosfera. São as duas partes que dividimos, né? E essas partes têm subdivisões. Confuso, mas deu para entender? Deu. O cara tá quase dormindo. Dorme não, já eu juro que a aula fica mais interessante. Essa é a parte mais chata já foi agora. Agora começa a ficar mais legal a aula. Nossa. Professor, Oi, rapidinho, qual que é a por favor. média de profundidade da litosfera? Você sabe mais ou menos? Da litosfera? Isso. Não sei te dizer, não. Precisa uma pergunta legal. Vamos olhar então. Profundidade de litosfera. Lembrando que não são números exatos. São baseados em sondas e também estudos de rochas, porque eclodem rochas, a partir disso eles fazem estimativas de dados, né, tudo com modelos matemáticos. Então, são aproximações, isso não vai ter um número exato, mas vou ver aqui. Pergunta legal. Vai perguntando sempre isso. Litosfera. 60 quilômetros. Eu não tenho muita noção. 60 quilômetros é muito? Bom, quando a gente fala de uma cidade para outra, talvez você ainda não consiga ter tanto essa noção de distância, né? Porque quando você está no carro, você não vê passar que você está num veículo que anda 100 quilômetros por hora. Vamos lá, o Empire State, ele não tinha nem 500 metros, ou seja, meio quilômetro. Aqui nós estamos falando de 60 quilômetros. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina, continua aí perguntando. Beleza. Ó, então vamos entender o que acontece, o que são essas camadas. Galera, o nosso material, ele existe concentrações diferentes, lógico, níquel, ferro, em proporções diferentes dependendo da camada. Mas o que muda muito é a densidade desse material. Por quê? Quanto mais denso, o que acontece com o material? Ele tende a descer. E quanto menos denso, ele tende a subir. É como qualquer fluido se comporta, né? O ar, né? A água. Vocês veem lá na química aquilo de monofásico, bifásico, tudo relacionado com a densidade, né? A mesma coisa com o nosso magma, material magmático, a gente chama. Beleza? Por que eu estou falando isso? Vamos lá, vamos olhar para nossas placas, ó, por isso que eu falei aqui da litosfera, certo? E abaixo disso nós temos o nosso material magmático. E ele está sempre em movimento, por conta disso que eu acabei de comentar, da diferença de densidade. O que acontece? O material que está em cima ele é mais denso, ele tende a descer. Vem descendo. Opa, ficou menos denso, tende a subir. Por quê? Alguém sabe me dizer o porquê dessa diferença de densidade?
o que causa essa diferença de densidade? Por causa do calor, eu sei lá. Sim, temperatura. Além disso, a gravidade. A gravidade também, ela influencia nesse movimento de ascensão e ascendência, certo? Galera, eu tô falando de uma maneira bem superficial, lógico que vocês assistirem Cosmos ou qualquer outro documentário, eles vão detalhar mais. Aqui é pra gente ter a noção. E por que eu falo, ó, todo mundo pegou o fluxo magmático? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Aumento de boa. Alguém tem alguma dúvida quanto à questão da diferença de densidade? Do chamado... Oi? De boa? Tá. Uhum. Então, se o nosso material está subindo, ele tende a eclodir, a sair em algum lugar. E daí que ele sai da nossa litosfera e origina o nosso relevo. Vai moldando o nosso relevo. Ele eclode, se resfria por diversas maneiras. Se ele sai no meio de oceano, que gera a maior parte dos pontos de eclosão magmática estão submersos nos oceanos, ele vai formando uma ilha, e essa ilha vai ganhando proporção até que ela emerge e dá origem a uma nova ilha. Provavelmente vocês já viram em jornal a questão de ilhas sendo formadas recentemente, que o nosso planeta está em constante formação barra renovação, vamos dizer. Por que renovação? Vamos então começar a aula agora. Os conceitos chatinhos já foram. Porque as nossas placas estão em movimento. Como assim elas estão em movimento? Deixa eu passar, já volto. Galera, a crosta, né? A crosta não, a litosfera, né? Ela não é uma única peça. Ela está dividida em diversas peças, diversas placas, que chamamos, as placas tectônicas. E essas placas, elas estão se deslocando, justamente porque abaixo delas há esse movimento de ascensão magmática, né? Magmática. Voltando aqui. Ela pode ter diferentes sentidos de movimento, as placas. Então vamos ver cada uma delas separadamente. A transformante seria movimentos paralelos, certo? Então elas se movimentam tangenciando paralelamente uma à outra. Divergente, em direções opostas. E convergente, uma de encontro com a outra. Uma por cima, outra por baixo. Vamos começar a entender olhando para este mapa. Que tipo de movimento eu tenho aqui? Vamos lá. Olhando. Divergente, certo? Certo. Certinho. Aqui também, ó, um movimento divergente. Beleza? Beleza. Porém, galera, aqui, ó, tá vendo? A gente está convergindo com essa placa. Estão apontando para o mesmo. As forças têm vetores, certo? Com a mesma direção. Nós temos um movimento convergente. Ah, por que eu estou falando isso? Onde eu tenho um movimento divergente? Eu tenho de abrir fendas e eclodir esse magma, né? E para onde vai, então, a outra extremidade lá? Isso aqui está separando para onde vai? Onde vai parar? Vai formar uma montanha? Sim. Ou então, essa placa ela vai ser engolida. E o que acontece com... Falando de uma maneira chula, né? E o que acontece com a parte da placa que é engolida? Ela vai voltar a fazer parte do nosso material magmático, da nossa matéria. Certo? E assim vai se renovando, renovando. E o transformante? Vamos lá. Pegar aqui, ó, na costa oeste dos Estados Unidos, onde há um movimento transformante. Vai estar deslocando aqui para cima, aqui para baixo.
Aqui nessa parte de cima é uma convergência. Então vai estar sendo engolido. Então vejam que em um ponto está sendo consumido, em outro está sendo abastecido. E assim a Terra vai se renovando. Por enquanto, está dando para entender? Ocorrem correntes de convecção dentro do núcleo terrestre? Ó, essa pergunta já é mais avançada, hein, galera? Mas deixa eu só ler outra e já respondo uma a uma. A diferença da densidade por... Não é apenas, não é apenas. Nós temos também campo magnético, tá certo, pessoal? O campo magnético, ele não só gera esse movimento de ascensão, mas também ele está relacionado com o campo magnético que a gente trata na física, beleza? O aumento da temperatura. Respondendo então aqui o Guilherme, que ocorrem correntes de convecção dentro do núcleo terrestre? Bom, o núcleo interno estima que ele é sólido, né? Então, no núcleo interno, não. No núcleo externo, sim, porque nós temos material fluido. Ele está em movimento, em constante movimento, beleza? Por isso que o núcleo interno ele é mais denso, a matéria está mais concentrada, tá ok? Beleza. Professor, Claro. sobre o novo vulcão do Krakatoa, que está nascendo, ele pode ser considerado um exemplo como é que fala? De formar novas ilhas a partir da convergência das placas? Olha, você falou da convergência. Bom, de certa forma, a convergência... Nossa, eu estava no mesmo slide. Tá. De certa forma, a convergência, ela está relacionada, porque se um lugar está convergindo, em outro ponto, ele vai estar divergindo, certo? Ou então, transformando, ou seja, as placas, elas sempre estão sendo soerguidas em um ponto e consumidas em outro. Onde há o espaçamento dessas placas, vai ser onde vai soerguer o magma, que é o exemplo da ilha que você citou. Então, ali está tendo soerguimento de magma. Não é um ponto de convergência, diretamente. Não é um ponto de convergência. Certo? Mas você entende que ele está relacionado com um ponto de convergência? Porque numa outra extremidade da placa está acontecendo uma convergência? Vamos pôr esse mapa aqui, né? Que eu acho que é melhor. Onde tem um grande surgimento de ilhas? Na região do Havaí, lá no Círculo de Fogo, né? Por quê? Porque ali é uma região de divergência de placas, então tem o surgimento magmático. É uma pergunta boa. Deu para entender? As ilhas são formadas quando acontece movimento divergente. Vamos lá. As ilhas magmáticas rochosas, né? As ilhas rochosas são formadas assim. Porque nós temos, quando falamos em ilha, podemos ter diferentes tipos de ilha. Nós temos ilhas de areia também, que o processo é outro, né? Processo de sedimentação. Então, quando a gente falar em ilha rochosa, sim. Essa é a resposta. Para ilhas rochosas. Professor, e na formação de arquipélagos? Perdão? Eu não ouvi. A formação de arquipélagos é a mesma coisa de divergência? Ó, isso é legal. A formação de arquipélago é a mesma coisa para uma ilha? Bom, sim. Uhum. Só que geralmente a formação de arquipélago é um local, estamos falando de arquipélagos rochosos, né? Um local onde há diversos pontos de surgimento magmático, que foi o exemplo que eu dei ali no Círculo de Fogo, ali no Havaí, as diversas ilhas do Havaí. Inclusive, eu não lembro o nome aqui da aluna que é filha do Luiz Cláudio, que foi o meu professor de geologia lá na faculdade. E até então, eu, quando dava aula de geografia, eu citava o hotspot geográfico. E existe também o hotspot
geológico. Creio que o hotspot geológico está em algum dos slides das minhas aulas lá para frente, mas já vou dar um spoiler aqui. O que seria o hotspot geológico? Hot spot, vamos traduzir ao pé da letra. Um ponto quente. Esse ponto quente seria onde surge o magma. Então, o hotspot geológico é onde há a formação de diversas ilhas, de arquipélagos. Certo? Falei muito? O que Certo. é arquipélago? Beleza. Ah, você falou que a aula ia ficar mais legal. Calma, vamos acabar divergente, convergente e transformante, que vai ficar bacana. Que aí entra vídeo, entra o caramba quatro. Vou colocar um vidinho aqui agora para ficar um pouco mais didático. Só um instantinho. Tá todo mundo aí comigo? Beleza? Vou colocar aqui. Opa. Dale. Vou dar play. Terra do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos, e elas estão constantemente em movimento. Aqui no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Ai, professor, eu tenho medo de estar nadando algum dia e eu ia começar a abrir essa placa. Gente, você não vai ser engolido, porque é um processo muito demorado. Mas você pode ter medo de consequências disso, que a gente vai ver agora mais para frente. Elas são movidas pelo magma, que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras. Já volto para esse vídeo. Era só para vocês verem. Terremotos é causado por causa do movimento das placas. Exatamente. Esse já é o próximo passo, mas você já falou para a galera o que é um terremoto. Você definiu muito bem. É o movimento. Vamos definir um pouquinho melhor. É a dissipação de energia ocasionada pelo movimento dessas placas. Por quê? Quando a gente fala de uma placa, a gente não está falando de quilos, toneladas, trilhões de toneladas, né? Uma massa, como nós vimos agora há pouco, 60 quilômetros de profundidade na nossa placa. Então, quando isso se desloca, fica anos, na idade geológica, né? Milhares de anos ali. E aí tem um deslocamentozinho de 1 centímetro. O que acontece quando você rela um carrinho de brinquedo em outro? Bem de leve. Você mal percebe. O que acontece se você está dando um ré lá no carro, quem aí já, não sei se a maioria aí já tem carta, ou mesmo sem carta, né? Vai falar, Bebi, vai dar manobra ali o carro para mim. Aí você vai dar um ré, dá uma encostadinha. O carro já tem uma massa considerável. Você já sente o impacto. E aí você sai do carro desesperado e não é nada. Mas o impacto, a energia dissipada ali é muito grande. Agora imagina isso na escala de uma placa tectônica, né? Então,
essa energia que libera, por mais que seja um deslocamento de 1 centímetro, convergente ou divergente, vai dissipar uma energia muito grande. E é o tamanho dessa energia, a intensidade dela, que vai originar, que vai caracterizar o nosso terremoto. Beleza? Então vamos lá. Se nós vamos analisar separadamente agora. Se nós estamos com um movimento divergente, não vai ter um atrito, não vai ter uma energia dissipando, mas vai ter um surgimento de magma. Então, isso vai caracterizar o que, pessoal? Esse surgimento. Formação de novas ilhas, ou então esse surgimento vai caracterizar o que? Formações de vulcões. Tá certo? Certo. Aqui é um exemplo na região de divergência de placas e surgimento no mar. E aqui um vulcão continental. Ele não é apenas em regiões de divergência. Ó, nós podemos também ter por capilaridade esse surgimento do magma. Ou seja, por gravidade. Né? Capilaridade vocês já viram alguma vez na biologia? Capilaridade em planta? Capilaridade nada mais nada menos do que a ascensão de alguma matéria, de um fluido, pela ação da gravidade. Tá certo? Beleza? Certo. Beleza. E, ó, vejam aqui, o encontro dessas duas placas. Muito bem. Aqui, ó. Aqui essa região é do quê? Uma está afundando e outra está vindo para cá, de convergência. Ignorem essa seta aqui, que essa seta ela está representando o surgimento desse magma, beleza? Zonas de subducção são chamadas. Então eu não vou lembrar o nome, não se preocupem, isso é coisa mais de faculdade, o nome, tá certo? Vocês têm que entender como funciona. Islândia, quem aqui assiste ou assistiu Vikings? Ninguém? Deixa eu ver aqui no chat, não é possível. Ninguém vê Vikings? Aí, eu assisti, pô. Alguém sabe me dizer o que tem a ver aqui com a aula? O primeiro episódio. Eu comecei a assistir, depois larguei não também. Sei lá, enjoei uma hora. Mas que seja. A Islândia aqui, é muito legal no Vikings. Eles retratam quando o Floki ele desembarca naquela ilha misteriosa, tem aquela fumaça, né? Ele acha que é algo dos deuses, mas é uma tamanha atividade geológica que tem na ilha até hoje. É um dos lugares onde mais cresce. Lá ela cresce 5 centímetros ao ano. Nossa, mas é muito pouco. Cresce isso aqui um ano inteiro. Gente, lembrem, o tempo que a gente fala de formação é tempo geológico, milhares de anos. Então, daqui milhões de anos, ela vai estar muito maior do que é hoje. Enquanto outros continentes, outros pedaços de terras, né, outras ilhas, podem estar inclusive menor. Era isso que eu achei que eram os deuses mesmo. Não, na real, que eram os deuses mesmo. Peguei na Wikipédia isso aqui, nem tem fonte isso que eu estou falando. Não, zoeira. A Islândia é um país, eu não sei se quem aqui gosta da geografia, não fica só aqui na nossa aula, no vestibular. A Islândia ela é um dos países com maior fonte de renda voltada na atividade geológica. A indústria, toda a indústria da Islândia, a base dela é a atividade geológica, que eles usam como fonte energética. Tem aqui um slide mais para o final da aula que vocês vão ver isso. Então, a Islândia é um país interessante quando a gente está falando aí de atividade geológica, certo? Vulcanismo. Vamos lá. Não sei quantos vulcões de caralhada lá. Caralhada de vulcões. Convergente. Onde temos um exemplo de convergente? E essa aqui é a clássica, galera, a clássica. Cordilheira dos Andes. Beleza, pessoal?
um ponto de convergência aqui, ó. Vou voltar para mim aqui agora. Todo mundo aqui, olho na minha mão. Ó, se eu tenho tensão aqui nas placas, uma tá descendo e a outra tá sorguendo, certo? Ó, tem aqui uma tensão. Quando eu me movimento um pouco, ó, libera energia, certo? A placa vai entrar. Galera, sismo, certo? Liberou energia, vai ser um terremoto. Não vou dar spoiler, calma aí, segurou então. Liberação de energia, onde há encontro convergente de placas, né? Onde há uma convergência de placas, encontro de placas, é local propício a terremoto. Vamos voltar no nosso mapinha aqui do começo. Aqui, ó. Toda a mais região fácil da nossa ver. cordilheira. Formação de montanhas também, né, pessoal? Porque essa placa está indo para baixo, enquanto a outra vai erguendo, vai para cima. É assim, a nossa cordilheira é pequena, nem um pouco. Olha aqui, do extremo sul do Ushuaia lá, né, do Cabo Horn, do Estreito de Magalhães, até o nosso deserto do Atacama, ó. Beleza? Conseguem visualizar isso? Vamos aí, vamos falar. Algum comentário aí? Beleza. Pôs o slide? Perdão? Tá. Você colocou o slide na tela? Ah, tava comigo? Ai, Uai. caramba. Vai falando aí que pô, é o tempo inteiro mudando e tal, e às vezes eu nem me ligo, né? Nossa, então, ó, vamos lá. Eu falando aqui, então. Aqui é que eu estava mostrando a convergência de placas, certo? Essa é que eu demonstrei ali com a mão, existe uma tensão aqui nesse ponto. Aliás, em toda a parte que elas estão tangenciando as placas, existe essa tensão. Aqui, ó, zona de absorção. Beleza? A nossa placa é a sul-americana, obviamente. E é aqui que eu falei, a cordilheira, né? Ela é muito muito fácil de visualizar com uma imagem de satélite. Beleza? Olha o tamanhozão. Olha que coisa linda, pessoal. Cordilheira. Os lagos, essa cor bem essa azul turquesa, né? Por conta da concentração de mineral que desce junto com a água de desgelo da montanha. Por isso esse azul muito bonito, né? O que caracteriza a cor da água, galera, é sim o tipo de solo ali presente no local, mas também os minerais presentes na água. Então essa água muito azul realmente é muito calcário na água. Tá ok? Beleza? Professor, então significa que o solo aí é muito fértil, né, para a agricultura. Significa que é muito fértil? Sim. Qual que é, talvez, o empecilho? Muito bem. Regiões onde possuem área de gelo, o solo é muito fértil, porque essa água ela arrasta muitos sais minerais. Então, no verão ele é muito fértil. O problema é que você tem, geralmente, um longo período de inverno, então o gelo ele queima toda a plantação, não é possível plantar ali. Além do que, aqui, o nosso relevo ele dificulta a plantação. É muito mais difícil você plantar num relevo montanhoso do que num relevo plano, né? Não dá para plantar? Então, não. Existem técnicas para contornarmos essa situação, mas exige mais tecnologia, mais investimento, o que acontece mais em países desenvolvidos, né? Mas então, assim, tipo, por exemplo, o solo mais fértil mesmo é aquele solo vulcânico, tipo, fica no Havaí, por exemplo. Bom, sempre que a gente fala mais, menos, tem um parâmetro, assim, eu digo, né? Mas podemos dizer assim, é um solo fértil, o solo vulcânico ele é um solo muito fértil, o solo sedimentar também é um solo muito fértil. Existem diversos tipos de solos férteis, mas você não pode levar um único fator em consideração para questões de plantio, né? Então você tem que levar também condição de clima, condição de relevo,
exclusivamente a formação do solo. Deu para sacar? Então, você citou Havaí. O Havaí é uma região onde é muito propício para plantio bom, não sou especialista, né? Mas eu diria de uma boa parte de culturas. Por quê? Porque é um clima quente, né? O ano inteiro. Então, eu entendo você ter citado o Havaí. Beleza. Deu para pegar agora o convergente, divergente, vamos para o transformante. Eles estão se deslocando paralelamente, ou seja, um do lado do outro em sentidos opostos. E quando há esse deslocamento, ó, vai causar também uma dispersão, né, de energia. Além disso, podem causar falhas, né, fissuras. Qual que é um grande exemplo aí? Talvez o mais famoso. Tsunami. Perdão? Mais alto, mais alto. Deixa eu ver se alguém pôs no chat. Não esqueçam que eu tô só no Zewa, isso, San Andreas. Tem até o filme lá, Falha de San Andreas. Eu não consegui acabar de ver esse filme, achei muito ruim. Tá em minha tela ou tá compartilhada? Já esqueci. Só a tela. Só deixa eu compartilhar aqui então. Eita. Só um minutinho. Um minutinho que fechei aqui. PowerPoint. Prontinho. Aqui, galera, falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos. Isso que não tem no Brasil, né? Tem sim, pessoal, tem mas não, eu tô falando de um canyon, não tô falando o canyon não é unicamente formado pelo movimento divergente de placas, beleza? O canyon pode ser esculpido por um rastro magmático. Então, quando eu cito o San Andreas, é porque ele é um movimento de placas transformante. O cânion que a gente tem aqui, o maior de extensão do Brasil, se eu não me engano, é o cânion do Guartelá, no estado do Paraná. Acho que ele só abrange o estado do Paraná. Mas ele já é formado por uma escavação magmática ali, né? Então, é outra formação geológica. Então, formas de relevo similares podem ter diferentes agentes formadores, beleza? Aqui são alguns exemplos, ó. 1, 2, 3, 4. O tipo de encontro de placas, como acontece o movimento de placas. Aqui no 1 é ali onde eu citei San Andreas, no 2 aqui na Cordilheira dos Andes, o 3 ali no nosso Círculo de Fogo, no Pacífico, e o 4, ele fica ali na Ásia, galera. Beleza? É divergente também, formando a Cordilheira do Himalaia. Muito famosa também, né? Onde está localizado, nada mais, nada menos que o Himalaia. Everest. Exatamente. O Everest, nosso ponto de maior altitude do planeta. Ok? A aula que vem, vou falar o que é altitude e altura, fica mais claro. Então, aqui são definições, já explicamos, né? Vou ler a definição, porque são termos técnicos, mas acho que vocês já conseguiram entender, que é a dissipação de energia pelo movimento das placas. Terremotos, também conhecidos como abalos sísmicos, são tremores que se manifestam na crosta terrestre e mais externa das camadas da Terra. Sob o ponto de vista técnico, os terremotos são uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos. É o que eu falei daquela tensão, até que é liberada. Liberação essa que provoca uma acomodação de blocos rochosos, dando origem aos tremores. Vamos para a parte legal da aula? Chega de coisa chata?
Quanto tempo a gente tem? Pessoal? Sei nem a hora que a aula acaba. 40 Ah, minutos? 21 tem isso aí. Oi? 40 minutos? 40? Ah, segue o baile, então. Eu pensei, tá viajando. Não sei que era só até 10. Vamos lá, então. Tá de boa. É, sempre parece, sem acabar antes, acabou também. E vocês vão ver a Griselda. Ah, só pular, mostrar. Eu voltar no vídeo que eu tinha mostrado anteriormente para mostrar essa dissipação de energia. Depois a gente vai começar a ver. Fazer o seguinte. Vocês estão acompanhando comigo no slide ou tá. Tá vendo o slide, não? Ah, beleza, tá também. Tirei agora há pouco, verdade. Só quero, antes de mostrar um pouco mais de terremotos, dizer o que é um epicentro, o que é o foco. Vamos lá. Foco do terremoto, o próprio nome já é autoexplicativo, né? O foco é onde está acontecendo, onde está disseminando essa energia, onde ela vai dissipar. E epicentro é o ponto mais próximo ao foco, certo? Ó, a parte da superfície terrestre onde se registra a maior intensidade de um terremoto. Ok, não mais próximo, mas onde essa vai ser onde vai se registrar a maior intensidade proporcionada por esse dissipamento de energia. Epicentro, ou foco, hipocentro, perdão, ou foco, é o local no interior da Terra onde se inicia a ruptura do material rochoso. Esse deslocamento, né? Ah, vamos citar aqui, ó. Como que a gente vê? Tá quente, tá calor? Não sei quantos graus Celsius estão, né? Uma escala de temperatura, graus Celsius. A mesma coisa, para a gente saber, foi forte, foi fraco, existe uma escala, a escala Richter, que vai de 1 a 10. Alguma pergunta? Por enquanto? Suave. Suave. Todo ano falando, qual que foi o mais forte já registrado? Pergunta, né? Eu tava esperando isso. É que, na verdade, não perguntam isso. Não, suave. Aí eu pego, sempre falo no ouvido de alguém, tipo assim, ou pergunta tal coisa. Aí essa pessoa pergunta, e parece interessante, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vou compartilhar. Estão me ouvindo? Tamo. Quando acontece os terremotos, Espera aí, deixa eu lembrar. A Terra vai em direção ao foco, ou a Terra só treme, ou ela vai mais para longe do foco? Bom, quando acontece? A gente tem o nosso encontro de placas, certo? Então não é que a Terra, o foco é onde está acontecendo essa disseminação de energia. Então, a Terra, ela está sendo, lembra, consumida uma parte da nossa litosfera ali, que é a nossa placa, né? E a outra está sendo sorguida. Então, não é que ela está indo mais longe ou mais perto. O foco é justamente a consequência do movimento da Terra. Então, não é que a Terra tem um movimento por consequência do foco, e sim o foco é consequência desse movimento. O foco é onde está sendo dissipada a energia, onde está sendo liberada essa tensão. Ó, deu para entender mais ou menos? Porque o vídeo aqui... Oi? Um terremoto pode ter mais focos? Ele pode ter mais de um foco, você quer dizer? Uhum. Sim. Pode. É que normalmente é um ponto de tensão, né? É um ponto onde vai ter aquele desgaste. E pense, como eu falei antes, é uma massa muito, muito grande. Então, qualquer desgastezinho ali já é um foco. Todo dia
Em todos os lugares do mundo acontecem registros de terremoto. É que a maioria deles são imperceptíveis para os humanos. Aí que dá. Então você vai ter ali, eu tive hoje um terremoto de 0,1 na escala Richter, 1 na escala Richter. É muito fraco. Não significa que um terremoto é algo que vai tremer sua casa. Esses são os terremotos mais intensos. Você consegue sentir. Entende? Professor, eu tenho uma dúvida. Quando dá tremor de terra, ele acontece por causa, não dos movimentos das placas tectônicas, mas sim pelo algum movimento das crostas junto com a terra, um negócio assim? Sim, o movimento da crosta, mais uma parte do manto, né, que seria a litosfera, é a nossa placa. Ou seja, é por conta, sim, do movimento da nossa placa, esse tremor de terra. Mas não é... O que a gente sente no terremoto, tremor de terra, não é o movimento da placa. É consequência do movimento da placa. Ou seja, a placa ela está se movendo muito pouquinho, e aí ela se move um pouquinho, só que como tem uma massa muito grande, quando ela move um pouquinho, um centímetrozinho ali, ela dissipa uma grande energia. E aí essa energia dissipada, sim, vai chegar à superfície da Terra, vai atravessar toda a nossa litosfera e a gente vai sentir. Isso sim é o tremor da Terra. A energia liberada pelo movimento da placa. Beleza? Beleza. Olha o vidinho aqui. São sob as montanhas. Estão vendo? Sim. Beleza. O acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Essas ondas aí não é que tá movendo o relevo, não. Só Em para 2015, energia. um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas. Vocês lembram disso, do Nepal, 2015? Nossa, eu tô ficando velho, 2020, cara. 2020 eu já tinha largado uma faculdade. Mas foi bem... repercutiu muito na mídia quando teve isso no Nepal. Morreram. Vocês lembram? Muita gente soterrada. Deixa em tela menor que trava menos. Né? Verdade. Gênio, boa. Então, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Então vamos lá. O que é um tsunami? Nada mais, nada menos que um terremoto. Observem, um terremoto com um foco no oceano. Vocês viram isso? Da hora. Então é a mesma coisa, beleza? Um exemplo, né, que geralmente os professores dão, você pegar uma bacia d'água e dar um tapa embaixo d'água, o que vai acontecer? Não vai formar várias ondas na superfície? Uhum. É o princípio do nosso tsunami. A gente está dissipando energia, essa energia vai ser dissipada na água e vai formar ondas. Lógico que com outra escala. Vamos voltar aqui no vídeo. Tá no vídeo, né? A tela ainda, ou não? Agora que eu vi com uma telazinha. Beleza. Olha isso aqui. Bruto, né? Aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Os peixinhos virando sushi ali. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Aí que eu Nela, comentei agora há duas pouco. placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora.
Galera, ó, aqui é um negócio interessante da aula, né? Da falha de San Andreas. Então, comentei aqui, vocês já tinham ouvido falar, mas o negócio legal é que muitos dizem que uma arma que pode ser usada contra os Estados Unidos em caso de guerra não é simplesmente você lançar uma bomba direto no seu alvo, e sim você bombardear essa região de tensão geológica. Por quê? Você pode causar uma destruição muito mais massiva se você sustentar essa dissipação de energia. Então, existem teorias de conspirações, muitas coisas, dizendo se algum dia a Rússia, sabe, algum país, a China, fosse bombardear os Estados Unidos, seria na falha de San Andreas. Porque é uma tensão tão grande, porque são 1.000 quilômetros de atrito, né? Uma massa gigantesca. Iria causar um dano imensurável. Beleza? Beleza, beleza? Beleza, beleza. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Agora é light a aula. 3G. E qual que foi o terremoto mais devastador? Você está falando de terremoto, né? Qual foi o terremoto mais devastador aí, já registrado na escala Richter? Chile, em 1960. Olha aqui o número de mortes. 1,6 mil pessoas, galera. 3 mil ficaram feridas e mais de 2 milhões perderam as casas. O prejuízo estimado de 1,2 bilhões. Olha aí, galera. É difícil, hein? Ai, eu saí? Estão comigo na tela? Mudando de slide aqui? Na sua. Ah, estão na minha? Antes estava aí, você tirou agora, eu acho. Ah, tá. Eu mandei um S ali sem querer. Aqui, a placa sul-americana com a placa de Nazca, certo? Essa região de tensão aqui que abrange o nosso Chile, Peru, Colômbia, né? Ali também o pedaço do nosso Equador, beleza? Pedaço da Colômbia, o nosso Equador. Tsunami, já comentamos. Sugestão de filme para vocês aí, ó. O Impossível, quem já assistiu? Ah, já assisti esse filme do Homem-Aranha. Tem um Homem-Aranha. A do Homem-Aranha. Não, mano, não, O Impossível não é do Homem-Aranha, não. Eu ia falar, é o incrível Homem-Aranha. É um tsunami, né? Do tsunami, mas eu entendi, é isso que você falou mesmo. Velho, o filme é legalzinho, assim, lógico, é romantizado, mas você vê um pouquinho, assim, de terror no negócio. Não, professor, é que o ator é o Homem-Aranha. Não, eu entendi depois, eu entendi. Na hora que você falou do Homem-Aranha, eu falei, não, mano, o Homem-Aranha é outro, né? Mas eu entendi agora. Boa. Sabe Olha o tsunami tá causado por terremotos ou outros eventos geológicos. Qual seria eles? Bom, outros eventos geológicos. É porque o terremoto em si, ele é consequência da movimentação de placas, certo? Pode ser que a gente tenha uma movimentação de placa que não cause um terremoto, apenas um tsunami. Deixa eu pensar. Podem ser definidos como grandes ondas oceânicas geradas por terremotos ou outros eventos geológicos. É apenas um sorte. Na real que eu acho que o terremoto ele é consequência de um deslocamento de placa e o tsunami é consequência do terremoto. Eu acho que seria apenas consequência de terremoto. Esse texto não está muito bem colocado, não. Mas boa pergunta, boa pergunta. Bom, vai. Tá bom, porque tsunami... Tá, já achei a explicação para essa frase. Tsunami, em japonês, significa onda gigante. Você fala japonês, 3G? Não, eu só sei disso mesmo.
E você pode também ter ondas gigantes ocasionadas por ciclones, certo? Mas não são, de longe, tão devastadoras como tsunamis, que são ondas gigantes, geradas por terremotos, por sismos. Acho que deu para entender? Deu. Mas de modo geral, são terremotos, tá certo? Olha essa foto aqui. Louco, né? A força da água. A força hídrica é algo incrível. Isso aqui, uma vez eu fiz intercâmbio em 2000 e bolinha. Aí eu tava passando assim, né? Pá. Aí eu olhei lá nas Filipinas, né? Aí eu olhei, caralho, sabe aquelas placas que você vê geralmente na rua, né? Numa boa? E lá é assim, velho. Tipo assim, perigo, zona de tsunami, de boa. Área propícia a tempestades. Aí aqui tem tipo, uma ilustração toda bonitinha, né? A família na praia. Alguns sinais naturais que podem se manifestar no tsunami, né? O tremor, aí depois o drop, que seria a maré recuar, e o whir, tipo, o barulho. Então, tipo, eles sinalizam isso. É uma realidade totalmente distante da nossa, ainda bem, né? Aí, né? Tá. Aqui são zonas onde são mais propícias a tsunami. Isso? Não consigo ler a legenda. Né? Países afetados, né? Então, onde são mais propícios. Vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse? Pessoal? Alô, alô? Deixa eu ver se tem alguém falando comigo no chat. Chorei litro. Uou. Demorou, calma aí. Vou voltar aqui então. Tá vendo essa região? Estão comigo agora? Né? Essa região em vermelho, aqui onde eu estou passando, circulando o mouse, é chamado de círculo de fogo, né? E aqui também tem a placa que eu falei, a região do Himalaia. Por isso aqui, esse paizão, ó, a Índia, muito, muito afetado, né? A China já é mais tranquilo, também tranquilo. Ó aqui, ó, as Filipinas, cadê? Aqui, Filipinas. Nova Zelândia mais tranquilo, Austrália que tem, aqui na costa da África, beleza? Tudo a ver com as placas. E o vulcão, como eu falei, é uma abertura na crosta. Essa abertura pode ser um surgimento magmático, ou então uma região de divergência de placas, né? Aqui está falando, essa estrutura geológica é formada geralmente em encontro de placas. Mas quando tem o surgimento de magma, ele eclode do meio, como a gente viu lá no começo, com uma fotinha. Olha o círculo de fogo que eu acabei de comentar. Aqui a região Japão, bem no meio do círculo de fogo. Olha o Havaí aqui, galera. Japão. Toda essa região tensa, preta. Beleza? Deu comentário dos jeitos, vamos ilustrar mais um pouco aqui a aula, né? Todos comigo? Então, mostrar um pouquinho para vocês o que foi o terremoto de 1960 do Chile, chamado Terremoto Valdívia, em homenagem ao jogador Valdívia. Claro que não, né? Cidade de Valdívia. Esse foi o epicentro. Estado 9.5 na escala Richter.
Richter. Pulando aqui. 14 minutos, então. Ele causou um maremoto, ou seja, um tsunami, que afetou o outro lado lá, né? As ilhas no Havaí, o Japão. 2 milhões de casas danificadas, é muita coisa. Beleza? Agora vamos ilustrar o tsunami, que eu acho mais interessante de ver. Olha isso aqui. Que coisa louca. In Japan, they felt it. Olha isso aqui. In Kesanuma, people retreated to a high-rise rooftop and could only watch in horror as tsunami waves inundated their city, knocking buildings into rubble and mixing into a Tá falando, eles ficaram presos, eles só podiam assistir, não podiam fazer nada, eles estavam trancados no kind of prédio. tsunami soup filled with vehicles, building parts, and contents. Seawater cascaded over sea walls and into cities. Então, essas cidades, elas já, como no Japão, né, muito mais precavido, tinham muralhas para conter esses tsunamis ou possível avanço da maré, mas não adiantou em nada. This video shows the water rushing over an 18-foot seawall in the Kamaishi City. The seawall here was the world's Alguém sabe quanto vale em pé? Ele falou, os muros são 18 pés de altura, né? deepest and largest, but not enough for the magnitude of the March 11 disaster. It was the largest quake ever known in Japan and one of the 5 largest recorded in the world. More than 28,000 people are in the wave approaching the shoreline. In Japan, some tsunami waves reached as far as 3 miles inland. É isso. Por fim, aqui para fechar a saga, né, dos vídeos, vamos ver só como que é a eclosão, não do magma, que não vai dar para ver no vídeo, mas dos gases, né, que vem à tona com uma eclosão magmática, quando um vulcão entra em atividade. Lembrando, um detalhe que é legal falar, o vulcão, ele pode existir por muitos anos e não estar em atividade, que a gente diz eclodindo magma, né? Mas ele pode ser um vulcão ativo, ou seja, ter potencial para erudir a qualquer momento. Olha isso aqui. Vamos lá. Opa. Parece câmera lenta, né? E olha como espalha rápido os gases. O problema de uma erupção é você tem que isolar a população porque os gases são muito nocivos à saúde humana. Para encerrar a aula, então, agora, todo mundo aqui comigo? Sim, esse barulhinho. Geyser. O que é um geyser? É um ponto onde tem água geotérmica, ou seja, o calor desse movimento de magma aquece a água e a água ela acende com uma pressão alta e muito quente. Você vê quantas pessoas estão nadando nesses geysers, vocês conseguem ver na foto? Nenhuma, porque senão ia virar frango assado ali no geyser, né?
Então, a água sai com uma temperatura absurdamente alta, pessoal. E isso aqui é Enem, ó. Já faz 3 anos que eu ponho isso em aula, porque fonte de energia renovável é Enem, e fonte de energia geotérmica, como eu citei o exemplo Islândia, é talvez nosso carro-chefe de energia geotérmica. Como isso funciona? Pega o mouse aqui. Nós temos água, não é bem um bolsão, né? Mas beleza, no nosso lençol, essa água ela é aquecida pelo próprio calor da Terra, onde tem pontos de atividade geotermais, ou seja, tem um fluxo de magma mais próximo aqui, falando de uma maneira bem chula. Então, a água ela é canalizada como vapor, já no estado de vapor. Esse vapor ele vai transferir calor, girar a turbina, certo? Ele vai gerar fluxo de ar dele. Quando você esquenta, por exemplo, uma chaleira, vocês já viram como ele agita, né? É a mesma ideia. Essa turbina já é da parte de elétrica, né? Que vocês veem lá na física, do alternador, do transformador, nem vou entrar no mérito aqui. A água aqui, esse vapor, parte dele, ele é resfriado e volta para o sistema, certo? E a outra parte, ele também é resfriado em outro recipiente e volta para o sistema. Então, vejam, é uma fonte de energia totalmente sustentável. O que você precisa é de tecnologia, é de investimento, porque é muito caro você perfurar essas tubulações. Então, uma usina é cara a instalação, mas a eficiência é alta e também o dano ambiental ele é muito baixo. Nunca a gente fala em dano zero, né? Lembrando. É isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Professor, só uma dúvida. Por favor. Quando você mencionou esse modelo de usina, quando a gente lembra do problema que a gente já falou de Fukushima, por causa do tsunami, é porque a água para resfriação era água que estava do oceano, né? Então, essa água de resfriação, ela acabou afetando o reator, né, nuclear da usina, que teve um vazamento, né? Foi isso que aconteceu? Olha, sinceramente, eu não sei o que foi o que ocasionou o acidente. Eu realmente não sabia disso. Mas veja, a energia nuclear, ela também é uma fonte de energia limpa, certo? Porque ela não consome matéria não é como uma fonte de energia suja, vamos dizer, que polui mais. Toda fonte de energia limpa não quer dizer que não polui, lembrando, né? Mas o grande é que ela é uma fonte de energia que oferece esse risco. Quando ele acontece, ele é muito impactante. Então, não é que é perigoso. Eu sei que não foi essa pergunta, mas só complementando. Não é que ele é perigoso. O acidente nuclear lá. Não é que é perigoso, mas quando acontece, é algo muito devastador. Né? Então, faz sentido, você falou, não sabia que era por conta do tsunami que ocasionou o acidente lá na usina. Mas como teve esse tsunami, algo que não previram na época, hoje em dia é lógico que já é tudo mais seguro, né? Inclusive, eles desativam as usinas quando há necessidade, quando há uma suspeita de risco de tsunami. Mas, voltando, eu não vou saber te responder se foi por conta disso o acidente. Suave? Tranquilo? Tranquilo. Eu vi aqui, foi pelo tsunami. Foi tsunami? Ele causou o derretimento três dos 6 reatores nucleares da usina. Então, aí o tsunami é algo assim, hoje em dia já é muito mais fácil de precaver, aliás, de prever, mas mesmo assim, às vezes, é um fator difícil de controlar, né? Outra coisa, tem monitoramento de animal para você tentar prever tsunamis ou terremotos, porque animal eles têm
a sensibilidade a frequências de terremoto. Acho que é o elefante, se eu não estou enganado. Então tem lugar que eles monitoram o animal como um índice, um mostruário, né? E é isso. Alguma dúvida, algum complemento? Suave. Suave? Ó, eu É. esqueci mesmo do fuso horário. Vou lançar, vai tô meio corrido aí por uns 3 dias, mas depois eu já lanço. E aí podem tirar dúvida ao longo dos dias. Depois, a próxima aula, a gente já entendeu como forma a Terra. Eu considero que é a aula mais massiva assim, do ano. Depois é só lazer. O próximo a gente vê forma de relevo já, fica mais light e vai ficando cada vez melhor depois da matéria. A parte mais massiva foi essa, beleza? Foi massa. E vão estudando aí, se tiverem condição de estudar, porque por enquanto não tem data, né, Enem, então tudo que a gente fizer é ganhando. Conhecimento é nunca perdido, né? Beleza? Acho que já tem data, já. Ué, definiu Aí quando? pode escolher entre 3 datas. Mas, calma. Quando foi definido isso? Não sei, me mandaram. Ah, é? Até maio pode Tá em fazer a votação. prova. Tá em votação, não é? Tá em votação, parece que é dezembro, janeiro ou maio. Então é assim. Mas, ó, tá ótimo, vai dar tempo da gente ver o conteúdo. Não falar, o 3G falou isso. Não, mas é o que eu acho, o que eu penso. Não vai ter aula presencial esse ano, minha opinião. Tudo indica, né, se for fazer certo, né, todos os países estão seguindo medidas aí. E aqui no Brasil, já algumas universidades, até como a USP, já declararam que não vai voltar esse ano presencial. Então, não estou gostando de AD, vamos achar, ver videoaula. E eu não postei a videoaula também, né, dessa semana, perdão. Mas ver videoaula, não gosto de ver online, assim, que nem a gente tá, ver videoaula, para dar um jeito, porque a gente tem que se adaptar, né? Pega livro em casa, liga para alguém, tenta achar a apostila de cursinho. Como eu estou em Ribeirão, eu não consigo arrumar para vocês. Eu posso até tentar, eu vou fazer alguma coisa aí para tentar movimentar um pessoal para recolher aí em Uberaba e vocês buscam ou deixam na portaria de algum lugar, vocês pegam, quem quiser livro, porque é muito tempo para ficar parado, né? Já foi o começo da quarentena e tal, agora dá para... No começo a gente não tinha uma... Pô, não, tá tranquilo, não vou fazer muita coisa, porque não vai que volta agora. Mas agora a gente já tem essa visão mais certa, né? Que não vai voltar tão cedo. Então vamos adaptar, né? Adaptar, sobreviver. Valeu? Valeu, falou. Parar de gravar aqui então. É nóis.